Uhum. Bom dia a todos. Hoje, dia 22 de setembro, nesta linda terça-feira, primavera, nesse ano estranho, né? Mas estamos juntos. Apesar das portas físicas do rito estarem fechadas, a porta do site rita.org.br está sempre aberta. É só digitar e você vai ver as mensagens, os cursos, os horários dos cursos, as palestras, as que já aconteceram, as que vão acontecer. Vocês vão ver também o contato de todos os médiuns do atendimento fraterno. E a gente não pode esquecer que a gente está no mês de Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização da prevenção do suicídio. Nessa pandemia, principalmente, tantas dúvidas, tantas incertezas, a gente precisa realmente ler sobre esse assunto, se conscientizar. Porque tristeza, angústia, depressão, tudo isso pode vir a causar uma doença. E a gente sabe que 60% dos suicídios podiam ser evitados. Vamos ler um pouco sobre esse assunto, vamos aproveitar esse mês que muitas palestras, muitos textos, muita coisa está acontecendo. Vamos prestar atenção e não vamos esquecer que nós e as outras pessoas podem estar precisando de ajuda. Agora, vamos nos harmonizar. Vamos colocar nosso coração e a nossa mente em contato com os bons espíritos e pedir a Jesus, nosso Mestre, que nos envolva nesse momento e envolva nossa querida amiga Elizabeth Steinberger, que trará seus estudos e suas reflexões. E assim pedimos a Jesus, nosso Mestre, a Maria de Nazaré, e principalmente a Deus, nosso Pai querido, que nos autorize a iniciar nossa palestra de hoje. Graças a Deus. Você, Elizabeth. Bom dia a todos. Bem-vindo a essa oportunidade que a casa está nos dando nesse momento que tanto precisamos de palavras elevadas, de estímulo, de proteção e amparo para a nossa vivência terrena. Que Deus abençoe a todos vocês e que possamos aproveitar o máximo essa lição de Joana de Ângeles, uma lição que nos traz, como todas da nossa casa, bastantes ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Vou ajeitar aqui um pouquinho para poder melhorar. Bom, a lição se intitula capítulo 12 do livro de Joana de Ângeles, Atitudes Renovadas, se titula Sistemática Ignorância. Nome forte, né? Sistemática Ignorância. Mas é para mexer. Então, a lição começa assim: vive no inconsciente das massas o conceito falso de que a função da divindade é a de servir sem cessar. Herdeiro das tradições e do ativismo ancestral trabalhado por algumas doutrinas religiosas ortodoxas, no passado, fixou-se na mente espiritual de grande parte da sociedade a ideia do servilismo divino. Vamos gravar essa palavra, servilismo divino, como única maneira de fazer-se entender Deus e a sua majestade.
No imaginário popular, a única finalidade do Senhor da vida é a de proteger os seus filhos, evitando-lhes sofrimentos e retificando-lhes os caminhos, a fim de que somente facilidades encontrem na terra, desfrutando de prazeres e de júbilos intérminos. Então, a gente já viu aqui, logo no começo da nossa mensagem de Joana, o conceito, né, que nós tínhamos e que muitos de nós ainda mantemos sobre essa questão da relação com o Pai. Essa relação que muitas vezes nós achávamos que seria através de trocas, de indulgências, de promessas, que estaríamos então recebendo as bênçãos do Pai, a ajuda que precisávamos naquele momento e que hoje, repetindo, algumas agremiações evangélicas e religiosas mantêm essa mesma ideia e conceito em relação a essa troca. Quando se lhes fala a respeito da necessidade de autocrescimento, de autoiluminação, surpreende-se, sem entendimento imediato, como se isso lhes fosse algo imposto de maneira injusta. Existem mesmo aqueles que se admiram da maneira pela qual o Criador deu vida à vida, especialmente ao ser humano. Interrogam surpresos muitas vezes por que Deus já não fez tudo perfeito, evitando tanto trabalho, conforme consideram as propostas libertadoras. Imagina outro pensamento que nós hoje entendemos, graças a Deus, já somos o que somos, entendemos de outra forma, né? Por que Deus já não fez tudo perfeito, né? Evitando tanto trabalho. Olvidam-se de que a sabedoria divina melhor entende as razões, porque o espírito foi criado simples e ignorante. Aqui está a chave. A fim de ter ensejo de desenvolver os sublimes recursos que lhe jazem interiormente na condição de herança transcendente da sua procedência. Então, esse mecanismo, essa forma, né, de que as coisas são como são, né, a divina providência, ela atua de uma forma conosco, exatamente sabendo o que nós precisamos. O que nós precisamos, já que nós viemos do princípio simples e ignorante, temos um objetivo, uma meta, que é a felicidade, que é a perfeição. Para que a gente possa chegar a esse momento, né, nós precisamos de alguma coisa, né, porque a doutrina, nós vamos ver que a doutrina nos traz uma compreensão, doutrina espírita, o Consolador prometido, nos traz um conceito de esforço, de trabalho, de disciplina, de tudo que a gente possa para alcançar essa meta, essa felicidade. Não é a ociosidade dourada, não é, a cômoda, né, postura de tudo esperar do Pai, né, para que sejamos atendidos, né? Se temos, então, essa possibilidade de trabalhar, desenvolver os sublimes recursos, ou seja, nós já temos esses recursos. Nós vamos ver que isso é latente em nós, os recursos da alma, as potencialidades da alma. Nós seguirmos esse caminho, nós já temos, mas precisamos trabalhar. A nossa lição de hoje, ela não é de ociosidade, de servilismo divino, ela é de trabalho, de atuação,
de uma postura ativa. A decantada perfeição que gostariam de usufruir não passa, afinal de contas, de um tipo doentio de aposentadoria em relação ao trabalho. Ou seja, há uma dependência nesse processo que nós estamos lendo até agora, há uma dependência inútil, né? É um atraso espiritual, uma dependência inútil, né, de nós com essa relação com o Pai, né? E o Pai representado por várias pessoas ou entidades. Pode ser representado por um centro espírita, uma igreja, uma sinagoga, um grupo religioso, um espírito mesmo, né? A gente coloca essa dependência, essas consultas, chamadas consultas, né, na promessa de que vamos receber, e aí nós procuramos um caminho mais fácil, né, que é essa doação gratuita de que nós vamos obter essa felicidade, essa perfeição, de uma forma sem muito esforço, né? A bênção do trabalho, ela diz, é de alto significado para a felicidade pessoal e geral, por facultar o desenvolvimento dos tesouros que se encontram em germen, a cada qual ensejando alegrias incomparáveis. Ou seja, nós já trazemos esse germe da perfeição. O objetivo é a perfeição, e nós já trazemos. E trazemos esses recursos, e Deus nos dá os recursos que nós precisamos para alcançar essa felicidade. E, além disso, nós não estamos sozinhos na caminhada. Os amigos espirituais, os mentores, nossos guias, os nossos anjos de guarda estão ali de prontidão, amparando a nossa, sustentando a nossa encarnação, a fim de que nós saiamos dela com sucesso. Já ao tempo de Jesus, encontramos um grupo desses beneficiários do seu amor, descuidados de seu processo de evolução, recorrendo sem cessar aos préstimos do Senhor na solução dos problemas que lhe diziam respeito. Ou seja, aqui remete ao tempo de Jesus. Jesus, a sua caminhada, seu momento na Terra, foi de muita importância para nós, porque ele trouxe exatamente as mensagens que nós precisávamos ouvir, né? Porém, aquele momento, estava ele todo cercado daquele grupo, né, necessitado, como todos nós somos até hoje, necessitados do corpo e da alma. Jesus praticou os milagres, ditos milagres, ajudou as pessoas, curou os cegos, os aleijados, os obsidiados, ele fez tudo. E aí tem uma passagem em que Jesus, fazendo essas curas, atendendo as pessoas, Pedro pergunta a ele: mestre, será que eles estão entendendo? Será que isso é dessa forma que devemos agir? Dando a cura, tratando, ajudando? Porque, pelo que nós sabemos, eles vieram de vidas meia desviadas do caminho, né? E quando nós ajudamos, muitos voltam à vida anterior. Então, será que é bom? Será que isso é lícito? Jesus disse, eu estou aqui ajudando, fazendo a caridade. Aqueles que querem aproveitar, vão aproveitar e seguir, vai e siga. Outros
regredirão mesmo, retornarão à vida anterior. Mas nós fizemos o que podíamos fazer por eles. E muitas vezes, naquele estímulo, naquele alento, a gente desperta essas almas ainda atrasadas. Então, tem dois aspectos essa cura, essa solução dos problemas humanos, né? O incentivo que o Mestre deu a muitos. De tal maneira que a gente percebe aqui que ela diz que eles eram preocupações terrenas mesmo, sofrimentos questiúnculas mesmo, né? E que eles queriam, na verdade, uma solução fácil, tudo resolvido. Deus assim servisse, a divina providência assim atuasse, dando tudo facilmente. Tantas eram as paixões envolvidas nessas questões que eles não estavam receptivos a receber e a entender a mensagem do Mestre. Somente aceitavam aquilo que era de imediato, né? Resolver a situação daquele momento, né? E sempre pensando dessa forma, sempre pensando em negociar com o Pai Criador. E essa preocupação, sem preocupação com a imortalidade, e essa situação, esse conceito, essa forma, essa visão, ela permaneceu por muito tempo e continua permanecendo em alguns. O Mestre, compreendendo a pobreza espiritual daqueles que o seguiam, primeiro falava-lhes a respeito do reino de Deus. Olha, Jesus falava sobre o reino de Deus àquelas pessoas. Não se interessavam por isso, certamente. Oferecia-lhes diretrizes para a autoconquista, para a harmonia interior, para melhor suportar as vicissitudes do processo evolutivo. Mas também não se escusava de atender aos necessitados, conforme nós mencionamos na pequena historinha de Pedro, da conversa de Pedro com Jesus. Não obstante, isso porque a causa das mazelas, as coisas não se resolviam, como nesse colóquio com Pedro. Porque as mazelas e angústias humanas não encontrava na matéria, na satisfação imediata, cômoda e fácil, e sim no ser profundo, no espírito. O trabalho que nós temos que ter, que nós convocamos a todos, né, para um trabalho duro, profundo, né, de aperfeiçoar, melhorar a nossa condição moral. Então, essa era uma sustentação do passado, né, que se explorava até da credulidade dos fiéis, né, se explorava, e daí a troca era mais fácil, a obtenção de favores era mais fácil, né? Em face, e nada de autodescoberta, certamente aquele foi um momento que não foi propício, já que eles pensavam dessa forma, e que hoje muitos de nós pensamos, aquilo foi difícil incorporar a ideia do autodescobrimento, do autoaperfeiçoamento. Esse despertar varia, de espírito a espírito. Em face do advento do Consolador, a doutrina dos espíritos, né, ainda permanecem os mesmos hábitos enfermiços. Olha só, graças aos quais muitos adeptos esperam ter os seus problemas solucionados pelos guias desencarnados. Outrora era Jesus, eram as consultas. Hoje, com a doutrina
essa comunicação direta com o plano espiritual, muitos de nós, esperamos daqueles espíritos a solução, a resposta para os nossos problemas, a solução para os nossos problemas. E recorremos, muitos recorrem, de nós não compreendendo a necessidade ainda do trabalho do espírito, ou recorrem numa casa, daqui a pouco vão para outra casa espírita, outro centro, outra igreja. Então, essa busca do ser é uma busca que nós vivemos, o homem vive nessa busca para encontrar a resposta. Mas aqui, a nossa lição, ela fala de uma situação, mas ela também propõe uma outra situação. Ela propõe que o entendimento do Evangelho e do Espiritismo é a chave da questão. A gente entender essa doutrina espírita muda tudo em nossa caminhada, a maneira como nós vemos a nossa evolução, a maneira como nós vemos, entendemos e até entendemos as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos. Tudo isso a gente começa então a entender sobre isso. Então, ela convida que é necessário esclarecer as mentes. Por isso que a casa espírita, a gente com toda essa dificuldade, né, desse momento, ela manteve os cursos, estão aí, online, e as palestras, né? Ou seja, nós precisamos desse alimento espiritual, dessa ajuda, né, do conhecimento, para que a gente possa ser educado, né, ser aprimorado. Bom, aí ela diz assim, essa postura é tão nociva, tão cômoda para as pessoas, que o ser, além de não se ajudar, porque ele tem uma visão diferente, né, ele também não ajuda o outro, porque ele não vê diferente esse tipo de atuação que alguém possa ter com o outro, de ajudar, de amparar. Ele vê, a visão dele é o servilismo divino, né? Aqui na casa, a gente tem que estar atento que não é só a questão de vir às reuniões públicas, né, semanalmente. A gente precisa estudar o Evangelho, estudar a doutrina dos Espíritos, estudar, sentir e vivenciar. É muito importante isso. Bom, ela diz, torna-se indispensável que os indivíduos aprendam a usar os próprios recursos. A iluminação é o objetivo. A paz também uma bênção. Após, certamente, a obtenção da paz é uma conquista, é um trabalho. Então, nós vamos fazer uma pequena análise desse texto, reforçando essa ideia aqui, em que a doutrina dos Espíritos, ela nos traz uma ideia totalmente diferente e que vem como o Consolador prometido disse, né, lá no Evangelho de João, ele veio acrescentar, né, tudo aquilo que foi dito. É preciso o esforço pessoal. Nós somos seres independentes, cuja evolução ela é pessoal, impessoal, a evolução, ela não é impessoal, intransferível e solidária. Nós precisamos se basear nessa característica, porque mostra a doutrina que para que a gente possa alcançar, né, esse objetivo, a gente precisa trabalhar com o quê? Com os recursos que nós recebemos. Então, os recursos que nós recebemos desde o princípio. Desde lá do princípio da criação.
nós temos, todos nós, o germe da perfeição. Todos nós estamos aqui, que é a questão 132 do Livro dos Espíritos, que é exatamente evoluir, alcançar essa felicidade. A proposta nossa é alcançar essa proposta. O espírito, ele nasce para evoluir, não é para ficar numa atitude passiva, esperando ser servido, não. É preciso trabalhar, é preciso, ele nasce para evoluir. Encarnação é essa. Somos filhos de Deus, primeiro de tudo, somos filhos de Deus e temos latente, né, em nós todos os ideais superiores e divinos. Nós já trazemos esses ideais. Temos que essa potencialidade da alma, ela tem que ser trabalhada. E quando encarnamos, não só evolução no sentido de adquirir mais experiências, mas de ajustar-se com as leis divinas. Para que a gente possa alcançar essa perfeição, é preciso esse ajuste, né? Nós precisamos. E na questão, tem a questão do Livro dos Espíritos, que 776, que os Espíritos dizem, é tão importante, sendo perfectível, então, somos seres perfectíveis, sendo perfectível e trazendo em si o germe do aperfeiçoamento, no homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado primitivo, como não foi a viver eternamente na infância, né? Aquele estado é transitório. Então, temos já dentro de nós, na criação, porque somos filhos de Deus, nesse projeto divino, Deus quer que sejamos felizes. E para isso, Ele deu a cada um de nós, todos temos esse germe da perfeição. E temos todas as faculdades, existem no homem de forma rudimentar, né? A gente vem e vai trabalhando essas características e conquistando. E aí na 754 diz que o senso moral existe, em princípio, em todos os homens. Ele existe desde o selvagem, ou seja, o princípio, o germe da perfeição, ele já está registrado em nosso espírito desde o princípio. E vamos, através das existências, das múltiplas encarnações, gradativamente, vamos trabalhando esse potencial interior. E aí, combinando com isso, o germe da perfeição que todos trazemos em nós mesmos, Jesus afirmou: o reino dos céus está dentro de vós. Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Se o reino dos céus está dentro de nós, é o germe da perfeição atuando com o objetivo de chegar à perfeição, ou seja, de chegar à perfeição desse estado, né, de conquistarmos, de perceber que o reino dos céus está dentro de nós. O objetivo, então, supremo da vida é buscar a perfeição, que a meta é a felicidade. Para que isso aconteça, o objetivo é a perfeição. E o objetivo da educação é o objetivo da educação. Se a gente quer atingir isso, a gente precisa da educação. E o objetivo é auxiliar o espírito, esse é o objetivo da educação, a desenvolver o germe da perfeição que traz em si mesmo o potencial interior. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui na encarnação é a construção de si mesmo. Nós temos todos os recursos, temos o amparo da espiritualidade,
não estamos sozinhos, não precisamos barganhar com ninguém, ninguém que se faça de autoridade em nome de Deus, mas precisamos trabalhar em nós até chegarmos, entendermos e percebermos esse reino dos céus em nós. Esse reino dos céus é o máximo, é a perfeição, é a felicidade que todos nós almejamos. No livro André Luiz, ele comenta sobre Calderaro, o instrutor, tem vários que comentam sobre essa questão, em que ele fala do germe da perfeição. E ele afirma, Calderaro afirma, que não só nós temos o princípio em nós, como nós temos o futuro em nós. Nós já temos o futuro, porque a caminhada, ela é para frente e para cima, na direção do Pai. Então, nós já temos essa condição de perceber qual o futuro que nós queremos, o que precisamos para trabalhar esse futuro, né? E isso é uma herança, esse futuro é uma herança divina que está dentro de nós, recebida do Criador. Ela deverá ser conquistada, como a doutrina nos mostra, pelo próprio Espírito, através do seu esforço pessoal. A sabedoria divina nos fornece o estímulo, a energia que fortalece a nossa vontade. Esse é um dado importante. Precisamos ter vontade. Essa é a diferença daqueles que caminham mais rápido e menos rápido. É a vontade de alcançar os ideais superiores, os ideais nobres, né? A gente, quando entra na casa espírita, quer logo participar de todas as tarefas da casa, porque a gente fica assim, né? Numa alegria muito grande de servir, e que já é um outro entendimento. Graças a Deus, já somos o que somos. Aqui ele diz, o Espírito está, pois, construindo o seu próprio futuro. Jesus já dizia, a cada um segundo as suas obras. O processo evolutivo é, pois, um processo gradual de desenvolvimento das potencialidades da alma. A natureza não dá salto, a gente não vem com todos os propósitos, a gente vem paulatinamente graduando. E ela acrescenta o que nós precisamos, né, para alimentar, né, sustentar todo esse processo de evolução. Precisamos muito do Evangelho. O Evangelho, a mensagem de Jesus, não foi só as palavras, mas os atos vivido por Ele e mostrado por Ele. Jesus foi e é o Mestre, e desta forma Ele se apresentou à humanidade. Está em Mateus, capítulo 23. Porque um só é o vosso Mestre, que é Cristo. Jesus já disse, um só é o vosso Mestre. E a missão do Mestre é educar. A missão de Jesus é a educação, renovação e regeneração da humanidade, preparando o reino de Deus na terra, que ocorrerá com o desabrochar do reino de cada um. O Evangelho, ele não se resume só às mensagens, às palavras, às normas de conduta humana, mas o Evangelho é o poderoso estímulo aos ideais nobres da alma, desenvolvendo as potencialidades. E ele colocou, Jesus fez analogias, como ele fez na época, se referindo como seria esse reino dos céus, né? Ele tem dois exemplos assim que eu peguei. É semelhante ao grão de mostarda, que um homem joga na terra e cresce, e faz-se uma grande árvore, e em seus ramos se aninham as aves do céu. Depois ele contou, é semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, coloca em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou.
está em Lucas. Como vimos, a pequena semente se desenvolve e se transforma em uma árvore grande. O fermento faz o pão crescer. Os estímulos poderosos que nós temos do nosso Evangelho faz o reino de Deus desenvolver e crescer em nós. Precisamos do Evangelho. Precisamos porque Ele é o mestre, era o educador e Ele veio com essa missão. Nós temos que aproveitar muito isso. Isso é urgente para nosso momento da nossa civilização. Precisamos pensar no nosso planeta e na nossa geração futura. Eles herdarão. Hoje são os nossos netos, amanhã somos nós. Então nós precisamos manter esse planeta vivo, cheio de esperança, de igualdade, de oportunidade. Precisamos trabalhar. As qualidades, né? O Evangelho é o caminho, ele diz. O Evangelho é o caminho que conduz à perfeição. São luzes que jorram do alto. O espírito ser perfectível, criado por Deus para a perfeição, necessita de estímulo superior. E nós estamos aqui, na nossa casa, com os nossos cursos, tendo todas as oportunidades para estimular, já que temos os recursos, mas para dar a força, a vontade, né? E desenvolver, então, a potencialidade. Sem Evangelho, fica muito difícil nós desenvolvermos as potencialidades, de Joana de Ângeles. Sem o Evangelho, fica difícil nós desenvolvermos a potencialidade do nosso espírito. Fora do Evangelho, que deve ser segundo Jesus, e que os que nós sabemos, estudado, sentido e vivido. As experiências estão a dispor para nós. Quando a gente lê a questão objetivo da encarnação, que é a evolução, e a coparticipação na evolução do planeta, de todos, nós temos aqui, já entendemos aqui, que nós temos deveres, temos trabalho, deveres para com Deus, que fazemos parte, somos suas criaturas, para com a família, para consigo, para com a sociedade, para com o planeta. Os conhecimentos precisam do Evangelho, são valorosos recursos, são poderosos, mas precisamos vivenciá-los. A prática do Evangelho é tudo. E sabemos que o Pai está sempre conosco. Não cai uma folha seca de uma árvore que o Pai não saiba, né? Nós não estamos, o Pai não precisamos nos desesperar, nos barganhar com outras coisas. Precisamos trabalhar, né? Julgando, não precisamos nos desesperar achando que somos, né, estamos fadados, somos infelizes, filhos desse Pai, mas sabemos que Ele é justo, Ele é misericordioso. Vamos valorizar. E lá no último, que não dá mais tempo, mas no Evangelho, no capítulo 25, buscai e achareis. O buscar e achareis, né, no sentido de você sair buscando, procurando e vai achar. Buscar é ir atrás, é correr atrás, é bater na porta, né? É trabalhar, é fazer nós precisamos aprimorar o nosso espírito. Então vamos trabalhar, vamos estudar, vamos aproveitar, já que estamos aqui numa casa que nos recebe e está dando essa oportunidade do conhecimento. Obrigada a todos, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Elizabeth. Obrigada por suas reflexões, por esse estudo que você trouxe. Tantas coisas importantes para que refletamos sobre nosso dia a dia, nossa vontade. E assim, agradecidos,
Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, que nos trouxe esse Evangelho. Agradecemos aos bons espíritos que aqui nos envolveram e que envolvem a todos que estão assistindo. Agradecemos principalmente a Deus, nosso Pai, Criador deste universo infinito e tão lindo. Obrigada, Pai. Fica conosco. Graças a Deus.